Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Mericast. O Mericast tem o oferecimento da Elo Forte Investimentos, que é uma empresa que trabalha com investimento na plataforma XP. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Dr. João Fernando Pozzi. O Dr. Pozzi, que eu estou muito contente, Pozzi, por te ter aqui comigo, para contar a tua história, para inspirar novos colegas e para contar um pouco dessa tua trajetória que eu particularmente admiro muito e eu sei que muito ortopedista fala muito bem de ti como professor. Então, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, Mary. É um prazer enorme para mim estar aqui contigo em especial, porque nós já nos conhecemos há tanto tempo, já trabalhamos juntos em vários eventos e sempre foi muito gratificante para mim essa nossa convivência. Então, é um prazer estar aqui contigo. Eu estou muito contente, muito contente. Mas assim, ó, quem for ortopedista, principalmente cirurgia de joelho, deve saber quem é o Dr. Pozzi. Mas os que não são dessa área, eu vou ter que contar um pouquinho quem é o Pozzi, né? Então, assim, ó, o Dr. Pozzi, a formação dele foi na Federal de Rio Grande, na FURGS, né? É especialista pela SBOT, que é a Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tem especialização em cirurgia de joelho nos Estados Unidos e em Lyon, na França. Exatamente. É membro de diversas sociedades nacionais e internacionais e já foi preceptor de residência médica na Faculdade de Passo Fundo, na Santa Casa e no Hospital Independência, né? E também foi criador do Fellow de Cirurgia de Joelho do Hospital Independência em 85. Sim. E até hoje existe. Até hoje existe. Não mais no Hospital Independência. No próximo ano nós vamos estar comemorando 40 anos de formação de novos cirurgiões de joelho. Então, em 1985, nós começamos com, na época se chamava R3 em cirurgia de joelho, porque na época a residência de ortopedia era só 2 anos. Hoje a residência é de 3 anos e aí o fellow hoje é um R4. Né? Uhum. E hoje nós funcionamos, antigamente eles faziam essa formação deles só comigo, hoje eles fazem comigo e com outros colegas, dos quais a maioria foram meus alunos e que hoje são grandes cirurgiões de joelho. Então eles hoje frequentam o Hospital Moinhos de Vento, comigo e com o Everton, que é meu sócio e foi meu aluno, e eles frequentam também o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, que é comandado por um ex-aluno meu também, que é o Simon, e Novo Hamburgo, lá no Hospital Regina, com um ex-aluno também, que é o Dr. Salvador Pantoja. Ah, o Salvador. Isso. O Salvador vai ser o próximo que eu vou trazer para cá. Ah, mas que bom, que bom. Tem que chamar o Salvador para cá. Mas então me conta, como é que tu te sente com esse monte de gente que tu espalhou com esse conhecimento todo para cirurgia de joelho? Deve ser muito Pois bacana. Mary, isso é uma coisa extremamente gratificante. O ano passado eu fui surpreendido e homenageado com uma festa que os meus ex-alunos fizeram para mim. Lá em Bento Gonçalves, teve uma jornada lá em Bento Gonçalves e depois da jornada eles fizeram uma festa para mim. Então, assim, foi extremamente gratificante isso. Foi uma surpresa? Não, eu até já sabia que eles estavam fazendo, só que eu não tinha ideia de como seria. Vá, daí deve ter se desmanchado. Muito legal, muito emocionante. Né? E, assim, é muito bom a gente saber que tem pessoas que tu conseguiste ajudar a crescer profissionalmente e hoje estão brilhando, estão muito bem e eu tenho gente espalhada pelo Brasil inteiro e fico feliz de ver isso. E como é que começou toda essa caminhada na medicina? Tu vem de família de médicos, como é que começou? Me conta a tua história. Absolutamente. Eu venho de uma família bem simples. Meu pai era mecânico e pelos 2 lados da família, tanto pelo lado da minha mãe quanto do meu pai, eu fui o primeiro a chegar num nível universitário.
né? Então, assim, como que eu escolhi ser médico? Não sei. Segundo a minha mãe dizia, diz que aos 2 anos de idade eu dizia que queria ser médico. Aprendeu a falar dizendo isso. Então, isso foi, para mim, aquilo era uma coisa normal, eu pensar que queria ser médico, né? E uma certeza eu tinha que eu queria ser cirurgião, não queria ser clínico. Me lembro até quando eu era bem pequeno, eu fui com meu pai numa casa de peças ali na Azenha, né? Meu pai tinha oficina mecânica na Azenha e se abastecia das peças ali nas lojas. E eu me lembro que eu era pequeno, porque o balcão da loja ficava lá em cima, assim. E aí um dos atendentes ali da loja se debruçou e perguntou meu nome, tá? Disse, o que tu vai ser quando crescer? Eu digo, doutor. Para mim, na época, médico era doutor, né? Sim. A gente não dizia médico, era doutor. Eu disse, doutor. Você é doutor de quê? Eu olhei para ele e achei uma coisa tão óbvia. Eu digo, de gente, ué? Que bonito. E aí todo mundo riu. Então, assim, sei lá, alguma coisa que veio no meu DNA, talvez, de querer ser médico. E daí, tu, quando passou no vestibular, tu já passou direto em Rio Grande? Sim, eu passei em Rio Grande, né? Aquilo era do tempo do vestibular único, né? Que concorria aqui para URGS, concorria para Rio Grande, concorria para Pelotas. E eu passei em Rio Grande e te juro, fiquei apaixonado por aquela faculdade. Porque Rio Grande ainda não tinha formado a primeira turma. A primeira turma estava entrando no 6º ano quando eu entrei no primeiro. Que bárbaro! Então, assim, tudo era novo, tudo era bonito, as pessoas eram empenhadas em ensinar, porque aquilo tinha sido um sonho de uma comunidade médica, né? Então, assim, as pessoas eram muito empenhadas naquela faculdade, né? Boa parte dos meus professores vinham semanalmente de Montevidéu para dar aula, né? Então, aquilo, inclusive, facilitou a gente entender espanhol. Os livros, na verdade, eram todos ou em espanhol ou em inglês, né? Então, isso facilitava muito a vida da gente. E era uma comunidade muito fechada, né? Todo mundo vivia junto dentro daquela faculdade. Então, foi um período de vida muito bom. Muito legal, né? E mas aí foi só a faculdade, porque a ortopedia, em que momento ela entra? A ortopedia entrou por acaso. É mesmo? Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu, nas férias, vim visitar a minha mãe. Minha mãe morava aqui em Porto Alegre. E aí minha mãe diz assim, olha, nós temos uma vizinha nova aqui e tal, e ela disse que quer te conhecer, porque ela trabalha no Hospital de Pronto-Socorro. Eu digo, tá bom. Aí fui conversar com ela, ela era uma senhorinha pequenininha, assim, bonitinha. E aí ela disse, meu filho, o que tu está fazendo? Eu digo, eu estou no 2º ano da faculdade, né? Estava na metade do 2º ano. Tu não quer ir conhecer o pronto-socorro? Eu digo, quero sim, senhora. Então arruma uma roupinha branca e amanhã tu vai lá, procura por mim no 1º andar, assim, assim, assim. Eu digo, muito bem, fui. Cheguei lá, dizia, setor de traumatologia. Ela era enfermeira-chefe ali do setor, era gessista e tal. Aí ele me pegou pela mão, me levou, me mostrou tudo, me apresentou os médicos que estavam de plantão, disse, ensinem ele aqui que ele é meu afilhado. Ai, que amor! E aí eu passei aí todos os dias ali, nas férias seguintes, todos os dias Já de começou novo. a gostar muito, porque senão tu não ia voltar se tu não tivesse... E aí foi indo. E assim, eu passei a faculdade inteira indo todas as férias para ali. Quando eu estava no 3º para o 4º ano da faculdade, aquilo já era uma coisa assim que eu gostava. Eu já tinha aprendido a ver radiografia, já tinha visto o pessoal fazer redução de fratura, já me ensinavam a fazer um monte de coisa, eu sabia fazer gesso, tudo que eles me ensinavam ali. Aí eu digo,
eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Como é importante a gente ter a oportunidade de fazer alguma coisa prática para saber, né? E aí eu pedi para um professor meu, que era um clínico, a quem eu acompanhava nas visitas no hospital. E eu pedi para ele me apresentar para o professor de ortopedia, porque eu só ia ter ortopedia no 5º ano da faculdade. Sim. E ele ficou indignado comigo. Se eu te ensino clínica e tu quer ser ortopedista? Mas ele me apresentou para o professor de ortopedia e aí eu passei todas as horas vagas que eu tinha na faculdade, passei a acompanhá-lo. E aí ele começou a me levar para as cirurgias dele, me levou para a clínica que ele tinha e tal. E foi indo. Eu fui cada vez mais gostando de ortopedia. O meu professor foi um sujeito excepcional, que era o professor Laviera Laurino, um sujeito que eu tive ele como um pai, e ele me ensinava tudo, e ele me punha compromissos. Ele chegava e me dizia, tal dia nós vamos fazer tal cirurgia. Estuda anatomia e vem conversar comigo. Eu estudava anatomia, ia conversar com eles. Agora, estão aqui os livros, tu vai estudar a técnica cirúrgica e vem conversar comigo. Mas um tremendo mestre. Ele se dispunha a ir, às vezes, no Instituto Anatômico comigo para me mostrar as abordagens cirúrgicas, essas coisas assim. Então, ele foi um verdadeiro pai para mim dentro da medicina. Tá? E ele quem me encaminhou tudo. Eu ainda, na faculdade, eu passei a frequentar todas as cirurgias dele e ter capacidade de fazer coisas, ele me ensinava, me deixava fazer alguma coisa e tal. Então, assim, foi uma escola fantástica. Eu estava pensando agora, assim, ó, por tu ter tido a oportunidade de ter tão bons professores, talvez tenha te inspirado a ser professor também. Com certeza, sim. Porque tu teve uma ótima experiência. Isso foi, sem dúvida nenhuma, uma fonte de inspiração. Gostaria eu de ter sido tão bom professor quanto ele foi. Que legal isso, né? A gente poder lembrar. Então, assim, eu fui adotado por ele e a família dele. Né? E até quando ele faleceu, eu herdei os livros dele, que depois eu fiz uma doação para uma biblioteca que só tem livros antigos, que hoje quem tem essa biblioteca foi o meu primeiro aluno, né? E herdei as coisas pessoais dele, até a caneta dele eu herdei. Ah, mas ele gostava muito de ti, né? Para a família fazer isso. Eu fui adotado. Que coisa linda, né? E daí assim, ó, daí tu passou na residência, fez a tua residência em ortopedia e veio a cirurgia de joelho, que daí é uma... Na verdade, assim... super especialização. Veio mais tarde, né? Veio mais tarde. Eu terminei a minha residência, fui trabalhar em Passo Fundo, né? E eu cheguei em Passo Fundo em dezembro de 79. A minha residência terminava em dezembro, eu fui para Passo Fundo em dezembro de 79. Para tu teres uma ideia, eu fui o 9º ortopedista na cidade. Hoje deve ter mais de 100. Sim, tamanho de Passo Fundo hoje. E casualmente, em 1980, no início de 80, abriu a primeira residência de ortopedia no interior do estado, que foi Passo Fundo. Ah, é? E aí eu me tornei preceptor dessa residência. E até porque agora, falando para mim assim, eu estou me lembrando assim, Passo Fundo é uma referência em ortopedia no Rio Grande do Sul, né? Passo Fundo é um polo médico ótimo. E é uma referência, sem dúvida nenhuma, de ortopedia. Tá? Agora mesmo, no final de novembro, nós vamos ter um meeting somente sobre artroplastia de joelho lá. Que vai ser o segundo meeting. O ano passado teve o primeiro, agora vai ter o segundo meeting só sobre artroplastia de joelho. Então, Passo Fundo é um polo médico super excelente. Forte, né? Tá, vamos falar então assim, ó, além de tudo,
né, dessa tua trajetória de fazer boas cirurgias, ótimas cirurgias de joelho, porque tu é reconhecido como um ótimo cirurgião de joelho. Quais são as áreas de joelho que tu mais opera, e que tu ensina? É artroplastia de joelho? É prótese de joelho? Hoje, O que assim, tem hoje de novo nisso tudo? eu te digo assim, a minha evolução em idade evoluiu também com os meus pacientes, né? Então, logo que eu vim para cá fazendo cirurgia de joelho, eu fazia muita cirurgia de ligamento, essas coisas assim, que é o dia a dia da cirurgia de joelho. E hoje eu raramente faço cirurgia ligamentar. Hoje, assim, o meu público é muito maior, muito importante, que é o público mais idoso, onde eu faço prótese, faço artroplastia do joelho. Faço muita femoropatelar, articulação femoropatelar, articulação da patela com o fêmur, que é uma coisa que quase ninguém gosta de mexer, porque é um pouquinho chata de mexer, e é uma coisa que eu aprendi bem com o meu mestre francês, professor Henri Dejour, que era um apaixonado pela femoropatelar e me transmitiu essa paixão. Então, eu sempre me dediquei muito à femoropatelar, tenho várias coisas escritas sobre isso. E então, hoje eu faço muita prótese, faço femoropatelar e faço complicações em geral, porque tu fica velho, as complicações batem na tua porta, né? Sim, daí tem que consertar, daí tem que consertar. E me conta uma coisa, como é que foi essa experiência, então, na França? Porque eu sei que para ti foi bem importante, tanto que a gente, na época que eu fazia eventos, a gente fez a Jornada Lyonesa, e vieram médicos da França, a gente fez 2 jornadas, uma eu lembro que foi em Itapema, Santa Catarina. Aquela foi a terceira jornada, e nós fizemos a primeira, foi aqui em Porto Alegre, em 2000. No Plaza. Lá no Plaza, exatamente. Então, assim, a jornada lyonesa de cirurgia de joelho existe desde 1970 acho que 75 ou 77, não tenho bem certeza, né? Que começou com o professor do meu professor, lá em Lyon. O professor Albert Triat, que é um dos precursores da cirurgia do joelho no mundo. Como todos nessa época, ele era um cirurgião geral que se dedicou à ortopedia e que se dedicou à cirurgia do joelho. Assim como o aluno dele, o professor Henri Dejour, que foi o meu professor, que foi quem herdou o serviço dele, tá? Então, essa jornada começou lá. Entre eles, assim, juntavam os ortopedistas da região, e aquilo foi crescendo. Hoje a jornada continua existindo lá. E lá por 98, 99, nós começamos a conversar. Um que foi meu professor lá também, o Dr. Pierre Chambat, que era um sujeito de uma habilidade fantástica. Nós começamos a conversar meio de brincadeira, tomando vinho e tal. Quem sabe vamos fazer uma jornada no Brasil? É bem coisa de tomar vinho e inventar moda, né? Quem sabe nós vamos fazer uma jornada no Brasil? Porque a jornada lyonesa sempre foi Em Lyon. lyonesa. Nunca saiu de Lyon. Sim. Né? Então, tá bem. Aí nós fizemos a primeira jornada em 2000. Né? Foi aquela que tu trabalhaste, né? Depois a segunda nós fizemos lá em Fortaleza e a terceira tu trabalhaste nela, que foi no Plaza Itapema. E hoje a jornada existe a cada 2 anos. Então, um ano é em Lyon, o outro ano aqui. Então, nós vamos para lá, eles vêm para cá. Deve ser uma troca muito boa, né? Sempre assim. Então, se passaram várias gerações nisso, né? Deles lá, porque começou lá com o professor Triat, o professor Dejour. Depois, os alunos deles seguiram fazendo
a jornada lá, e hoje eles já estão, sei lá em que geração eles estão. Mas então, quando tu fala que tu é especialista também em lesão fêmuro-patelar, vem muito dessa experiência que tu teve na França. Sim, sim. É assim, Porque não é muito comum um cirurgião fazer esse tipo de cirurgia, né? Eu acho na que deve verdade, ser as meio pessoas chato. O que não que é? gostam muito de mexer em fêmur-patelar. Ah, tá. Né? Então, assim, eu por acaso, na minha formação de joelho, eu tive 2 mestres que eram apaixonados por fêmur-patelar, que era o Dr. Jack Houston, nos Estados Unidos, e o professor Dejour, na França. Os 2 gostavam de fêmur-patelar. E, obviamente, tu termina absorvendo aquilo que o teu Claro. mestre gosta. Te Né? passaram essa experiência toda. Então, é isso. E como é que foi, Pose, a questão de conseguir lidar com alunos em tantas residências? Porque, na verdade, a gente está falando de 3 aí. Porque eu sei que brilha o olho o Hospital Independência, né? Que ele tem uma história muito bonita, né? O Independência foi a minha casa, né? Porque eu fiz residência no Independência, né? Eu fui médico residente lá no Hospital Independência. Eu saí, fui trabalhar em Passo Fundo e tal. Depois eu saí para fazer a minha formação em cirurgia de joelho. E quando eu voltei, o meu antigo professor no Hospital Independência, o Dr. César Ávila, me chamou e disse assim: eu quero que tu venha para cá, montar um serviço de cirurgia de joelho aqui para ti no hospital, e quero que tu ensine os meus residentes, porque aqui nós não sabemos nada de joelho. E eu disse para ele, eu digo, olha, doutor César, é um pouco difícil isso, porque eu tenho que trabalhar em Passo Fundo, eu devo ir trabalhar em Passo Fundo, porque todo esse tempo que eu fiquei fora, nós tínhamos um esquema entre nós, nós éramos 4 em Passo Fundo, nós tínhamos um esquema entre nós. Quem saía não repartia o bolo, mas ganhava $500 de cada um dos que ficavam. Então, assim, a gente vivia com $1.500 por mês fora do país e podia ficar o tempo que quisesse fora. Né? Então, nós trabalhávamos em caixa única, nós dividíamos 25% de cada um, não interessava quem trabalhava com o quê. Né? E aí eu disse, que democrático. Que democrático. É que nós éramos 4 sócios no Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo, o IOT, que hoje é uma coisa enorme. Nós éramos 4, numa lojinha alugada, numa esquina. Depois nós construímos um prédio logo abaixo. E, assim, a gente trabalhava todo mundo junto, todo mundo pegava junto. Então, assim, não interessava se tu atendias 10 pacientes, ele atendia 3, eu atendia 4. No final do mês, todo mundo juntava dividia. tudo que a gente ganhava no final do mês, dividia entre 4 e acabou. Então, era assim. E esse pacto nós fizemos quando eu fui para lá. Eu fui o 4º a chegar no grupo, então aí o grupo já estava maiorzinho, podia fazer uma proposta dessa. E aí a proposta foi essa. Pode sair o tempo que quiser para ir fazer alguma especialização, alguma coisa mais importante, e só não ganha nada do que o grupo faturar, mas cada um do grupo vai te mandar $500. Então ficou ótimo para todos nós. Daí tu veio para Porto Alegre. Hã? Daí... Não, aí é que eu fui para fora. Ah, daí tu foi para fora. Aí é que eu fui para fora do país para fazer a cirurgia de joelho. Quando eu voltei para trabalhar em Passo Fundo. Mas essa chamada do meu chefe aqui era uma coisa extremamente tentadora. Pois porque é isso que eu pensei que tivesse. Tu teres um hospital só de ortopedia e nesse hospital de ortopedia tu teres a chance de criar um serviço de cirurgia de joelho que não existia. Não. Mas não existiu, acho que em lugar nenhum? Não, já existia alguma coisa no hospital de clínicas com o Dr. Marchek, que é um pouco mais velho do que eu. Tá? O Marchek já tinha um viés lá no joelho e tal. Tinha o João, que o João era residente da mesma época que eu, que tinha ficado com ele e tal. Eles já faziam cirurgia de joelho ali, mas não tinha uma coisa... só num hospital só de ortopedia e um serviço só de joelho. Tá? Então, assim, o que eu comecei fazendo? Eu
trabalhava durante a semana, de segunda a quinta, em Passo Fundo, vinha para cá de noite. Na sexta-feira eu atendia um ambulatório de joelho no Hospital Independência, e os casos que apareciam cirúrgicos eu operava no sábado. Então, no domingo eu voltava para Passo Fundo. Agora, isso é uma coisa que eu quero te dizer assim, ó. Eu fico impressionada com a capacidade de trabalho que os médicos têm. Vocês médicos, a maioria, né? Principalmente esse pessoal que iniciou algumas especialidades que começaram a crescer. Vocês andavam nessa estrada do Rio Grande do Sul para cima e para baixo, carregavam, muitas vezes já escutei histórias aqui de carregar o material dentro do carro para fazer operação, sabe, né? E carrega e dorme e não dorme, e vai comer uma coisa qualquer no meio da estrada, chega para já trabalhar. Era impressionante a capacidade de trabalho de todo mundo para fazer acontecer a medicina, né? Porque essa medicina hoje que a gente tem é muito graças a essa movimentação, porque preguiça era uma palavra que não existia. Não, com certeza não. E a gente estava acostumado a trabalhar num ritmo muito, muito louco, né? A gente começava assim, lá em Passo Fundo, a gente começava a operar 1h da tarde e até 9, 10, 11 horas da noite, né? E tinha um volume muito grande, tu tinha que vencer aquele volume. Então, tu já estava acostumado naquele ritmo maluco. Então, eu comecei a fazer isso, depois eu fui invertendo. Aí eu trabalhava segunda e terça em Passo Fundo, o resto da semana aqui, né? Até que chegou num ponto que a estrada me judiava muito. Aí eu deixei Passo Fundo e fiquei só aqui. Daí abri o meu primeiro consultório. É isso que eu ia te perguntar. Daí tu abriu o primeiro consultório. Até então não tinha consultório, eu trabalhava no hospital somente. Eu tinha um ambulatório no hospital que aquilo começou com... a minha única exigência para o hospital foi: eu quero um fichário meu. Só meu. Né? Não entrava no fichário do hospital. Entrava, o paciente tinha uma ficha só para mim e uma secretária só para mim. Né? Era o que tu precisava. Aí o hospital me deu isso. O meu fichário começou numa caixa de sapato. Que tamanho que ela ficou depois? Ficou enorme. Chegou num ponto assim que a cada dia que eu fazia ambulatório, numa tarde de ambulatório, eu atendia 80, 90 pacientes. Eu não acredito. Sim. Então, o Hospital Independência tinha os boxes onde a gente colocava os pacientes. Então, eu pegava uma parte daqueles boxes só para mim, então botava um paciente em cada box, os residentes iam olhando os pacientes, eu passava um por um. E justamente por esse volume aí, que dava material para o residente aprender, né? Porque tu tem que ter bastante paciente para poder aprender. Então, assim, o residente colhia a história do paciente, colhia o exame físico do paciente, que eles já tinham aprendido a fazer, eu ensinei eles. Então, aí eu passava um por um, a gente discutia, eu examinava o paciente, a gente discutia diagnóstico, discutia o que ia fazer. Então, ficou uma coisa muito didática, muito gostosa de fazer, né? Até hoje os residentes se lembram disso. Não, por isso que eu te disse. As pessoas gostam muito de ti como professor e por isso que tu foi homenageado, então, em Bento Gonçalves. Agora tá explicado, né? Tá bem explicado isso. Tá, Pose. Daí, agora me explica uma coisa assim, ó. Dentro dessa dinâmica, assim, de consultório, de coisa, quando tu chegou já no platô da carreira, naquela parte que tu já tem mais consultório, já tem mais os teus pacientes, como é que tu divide tempo hoje entre consultório, cirurgia e ensinar? Hoje a minha vida é muito calma. Então me conta como é que ela tá. Hoje a minha vida é muito calma, porque assim, depois que eu me aposentei lá da universidade e de residência médica, então assim, hoje o meu contato com o ensino são só com os fellows, né? Que eles passam só um período cirúrgico comigo, só, né? Então, hoje eu tenho três fellows, né? Que são 3 R4, nós selecionamos de 0 a, no máximo, 3 por ano, né? Se nenhum nos agradar, nós não aceitamos ninguém.
né? Senão, nós selecionamos 1, 2 ou 3 fellows, né? Então, esse ano nós temos um rapaz aqui do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina e um do Amapá, né? Que eles vêm e ficam 1 ano conosco. Então, hoje, o meu contato de ensino é só com eles. Eles entram em todas as cirurgias comigo. E ali nós conversamos, discutimos, contamos histórias, né? Se torna uma coisa bem agradável. Isso deve ser muito bom, né? Porque daí cria mais vínculo, né? É bem agradável. E o restante da semana eles passam com os outros, né? Sim, com os outros colegas. Isso. E daí no consultório? No consultório eu trabalho terça o dia inteiro, quarta o dia inteiro e quinta até o meio-dia. Ah, mas tá uma vida bem gostosa. Agora eu já sou mais vagabundo, não trabalho mais. De Merecido. quinta ao meio-dia para diante eu não trabalho mais. Mas é merecido isso. Agora me conta também assim, ó, eu sempre converso muito sobre planejamento, sabe? Sobre essa coisa assim, de poder chegar o momento de abrir mão de trabalhar, não precisar trabalhar todos os dias da semana. Porque tu sabe que os colegas que estão começando e os que estão no maior pique da carreira estão trabalhando dia e noite, fim de semana. Mas isso é assim. Eu tenho clientes que já estão com seus 50 anos, ainda fazem plantão, sabe? E tem uma coisa assim, o médico gosta, né? A maioria gosta. Não sei se plantão todo mundo gosta. É puxado, né? Eu deixei de fazer plantão muito cedo. Eu, aos 34 anos, eu deixei de fazer plantão. Não quis. Não fiz mais plantão. Mas, de resto, eu continuei trabalhando bastante, mas já vão mais ou menos uns 10, 11 anos que eu puxei o freio de mão, então eu trabalho só até quinta-feira, meio-dia, e aí o resto da semana eu tenho para mim. Tá, né? O que tu fez nesse período todo para te organizar para poder chegar a esse momento? Porque isso aí é uma coisa que todo mundo quer. Assim... Como é que é a tua vida, assim? Para te dizer assim, eu nunca me organizei, nunca pensei muito nisso, né? A minha vida foi acontecendo, fui levando, né? Assim, eu comecei a me dar um pouco mais de tempo para chegar mais para o final da semana, eu ter tempo para eu ler, para estudar, quando eu ainda participava de congressos e palestras e cursos e coisas ali, eu preparava as minhas aulas, né? Porque senão, antigamente, eu virava as noites para preparar as aulas, né? Sim. Então, aí eu comecei a ter uma coisa mais organizada nisso, né? E eu fui, aos poucos, moldando as coisas para a minha vida. Por exemplo, o ano passado, eu fiz a minha última palestra, né? Eu tinha me preparado para ter sido a última em 2022, que eu fiz uma palestra que foi central na jornada lyonesa lá em Lyon, né? E aí digo, é a última, né? Mas aí o pessoal aqui começou a me cobrar. Não, mas esse ano tem os 40 anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, tu precisa falar, tem isso, tu precisa falar, vai ter a lyonesa, que tu é o presidente, tu vai ter que falar. Então, aí eu peguei todo mundo de surpresa. Na jornada lyonesa, eu fiz uma palestra, me deram um tempo livre até para eu falar. Que é um luxo, né? E aí eu fiz a minha última palestra e anunciei em público que era a minha última palestra. Pô, daí tu engatou todo mundo. Exatamente. Exatamente. Né? Foi isso mesmo. E no fim fui surpreendido porque essa aí me enganaram bem, inclusive a Laura. Tá ali, me enganou muito bem nessa aí. Porque na organização da jornada e tal, o colega que era o presidente da Associação Lyonesa de Cirurgia de Joelho no Brasil, o Guilherme Zuppi, que é lá de Lorena, em São Paulo, ele
disse assim, a Laura vai como convidada da jornada lá. Digo, como a Laura convidada? A Laura não quer fazer ortopedia? Que bobagem é essa? Não, mas eu quero que ela assista a jornada e tal. Vamos contar assim, a Laura é filha do Dr. Pozzi e é formada em medicina, uma recém-formada em medicina. Então, e o objetivo dela não é fazer ortopedia. Então, daí, por que a Laura estava lá, então? Eu digo, mas por quê? Não, nós gostamos muito da Laura, nós queremos que ela vá e tal. Ah, tá bom. Né? Aí eu fiz a minha última palestra, foi uma coisa extremamente emocionante para mim. Eu engasguei, né? Os olhos lacrimejavam e tinha lá uma plateia de 500 e poucas pessoas que aplaudiram, de pé. Então, aí desci, fui me sentar, e aí ele pegou o microfone e chamou a Laura, e aí me fizeram uma homenagem, cunharam uma medalha para mim, que nem faz na França, quando um professor se aposenta, quando ele se retira do meio acadêmico, é cunhada uma medalha com o rosto dele. Ai, que máximo. E aí eles cunharam uma medalha para mim. Daí tu chorou, né? Ah, com certeza. Já estou quase agora, de novo. Não tem como, né? Isso Não. são lembranças que ficam pro resto da vida, né? Foi muito legal. Muito bonito, muito legal E isso. puseram a Laura para entregar para mim. Nada mais justo, né? Nada mais justo. E como é que é ser pai de uma médica? Foi muito emocionante para mim quando ela me disse que ia fazer medicina. Ela tinha terminado o colégio e até então ela dizia que ia ser advogada, já tinha combinado com a prima de trabalharem juntas, não sei o quê. Fez vestibular, passou no vestibular de Direito, e aí me diz assim, pai, me inscreve no cursinho que eu vou fazer medicina. Eu digo, mas minha filha, quem sabe tu tenta aí, faz um semestre de Direito para ver se tu gosta. Não vou perder o foco. Tá bom. Já estava decidida. Né? Aí fez o vestibular, depois passou. E com gente que decide fazer medicina, não adianta tentar mudar a ideia, porque é impressionante, né? As pessoas querem e não voltam atrás. É muito difícil alguém mudar de ideia. São tudo cabeça dura mesmo. Tudo. Ainda bem que são assim. São tudo cabeça dura. E agora, então, tu tem uma colega dentro de casa. Pois é. Então, agora... Deve ser muito bom. Tem essa moça aí que agora está tentando entrar numa residência aí para seguir adiante. Isso faz parte, isso é um caminho. É isso aí. Isso é um caminho. Pozzi, me conta uma coisa, fora a medicina, me conta do teu hobby. Pois é, eu tenho algumas paixões, né? Isso, agora vamos falar das paixões, além da medicina. Uma das minhas paixões sempre foi cavalos, né? Desde criança eu enchia a paciência do meu pai, porque eu gostava de cavalo. Eu tinha lá acho que devia ter uns 5 anos de idade, eu ganhei de um tio meu uma petiça. Porque ele comprou para o filho dele não gostou, ele deu para mim. E eu adorava aquela petiça, né? Então, assim, eu andava sempre na volta de cavalo, sempre gostei a vida inteira. Até que um dia eu ganhei de presente de um paciente que eu operei uma égua. Ele era um peão de distância e eu operei ele gratuitamente lá no Hospital Independência. Foi um colega que trouxe ele lá de Livramento. E aí eu reconstruí o joelho dele todo. E aí ele me perguntou, doutor, o senhor gosta de cavalo? Eu digo, gosto. Que cavalo o senhor gosta? Eu digo, não sei, eu gosto de cavalo. Não é? Cavalo, para mim é tudo igual. Que pelo o senhor gosta? Eu digo, gosto de bairruano. Bairruano é aquele cavalo bem loiro, com a crina bem crinalva, assim, bem esbranquiçado. Uhum. Aí, uns 2 anos depois, esse meu colega lá de Livramento me liga e diz assim, o seu fulano está aqui e diz que está com a tua égua pronta aqui. Não. Vai te levar a égua. Eu, na época, a clínica era ali na Avenida Protásio Alves. Estacionou um caminhão lá na frente com égua. Não acredito. Assim.
Aí eu digo, puxa vida, onde é que eu vou botar essa égua? Aí terminei colocando a égua lá em Belém, numa estrebaria lá. Digo, o que eu vou fazer com essa égua? A égua chegou machucada, tive que suturar a perna da égua, que ela rasgou na subida do caminhão e tal. Foi uma novela. E aí, bom, eu tinha uma égua, né? Agora o que eu vou fazer? Aí eu comecei a tratar dela, aí eu digo, preciso ter um lugar para ter essa égua. Aí comprei um sítio lá em Itapuã. Tudo por causa da égua. Tudo por causa da égua. Aí, mas eu andava na égua, me doía o corpo, eu tinha 37, 38 anos. E aí me queixei lá para um criador de Appaloosa na época. Disse para ele, digo, estou muito velho para andar a cavalo, porque me dói tudo quando eu ando nessa égua. Diz ele, o problema não é a idade. Tem cavalo mais macio. Digo, é mesmo? É. Tem um tal de manga larga aí que diz que é muito bom de andar. Digo, eu não conheço, nunca vi esse cavalo. Diz ele assim, eu vou levar umas éguas minhas para cobrir numa fazenda e esse cara tem uma égua manga larga lá e eu vou ver, se a égua for boa e ele quiser vender, eu te aviso. Tá bom. Daí uns 15 dias ele me ligou. Tua égua tá aqui em casa. Não. Sim. Aí fui lá, olhei a égua bonitinha, uma alazã bem feitinha, bonita. Digo, tá, me empresta umas tralhas aí que eu vou montar nessa égua, né? Vou testar para ver o que é. Encilhei a égua, montei, saí, dei uma volta. Eu desci apaixonado, eu queria beijar a égua, né? Era uma Ferrari. Ela era uma poltrona para andar, né? Ai, que coisa. E aí eu levei aquela égua, e aí eu fui me entusiasmando, comprei outras e tal. Daqui a pouco eu já estava fazendo parte do núcleo de criadores manga larga aqui. Depois já virei da diretoria, virei vice-presidente, virei presidente. E aí foi. E aí eu criei direto por uns 20 anos. Tive animais maravilhosos. Eu, quando vendi a propriedade, eu deixei na propriedade mais de 200 troféus que eu tinha ganho com os meus animais. E então, assim, foi uma coisa maravilhosa. Eu continuo gostando de cavalo até hoje. E tu ainda tem, né? Tem agora hoje, em sociedade, porque deve dar trabalho, né? Hoje eu tenho sociedade, né? Então, eu tenho sociedade em alguns animais. E, então, assim, eu ainda consigo conviver com os animais, o que é uma coisa, para mim, muito gratificante. Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom, muito bom. Mais alguma paixão? Pois olha, eu tenho uma cachorra ainda em casa, que é uma paixão, né? E depois, quando eu vendi o Aras lá, eu disse para a mãe da Laura, eu digo, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou ficar maluco. Só fazendo medicina eu vou ficar maluco. E aí, o que tu quer fazer? Eu digo, olha, eu adoro música, mas eu sou um aleijado musical, né? Então, não dá. Eu já tinha tentado aprender música e nunca deu certo. Eu digo, tem que ser alguma coisa que eu tenha que fazer com as mãos, porque habilidade eu tenho. Aí ela me comprou uma caixinha de tintas e pincéis e tal, e me inscreveu num ateliê. Que maravilha! Aí fui lá e tal, passei uns tempos lá naquele ateliê, aprendi a mexer com tintas e tal, mas o professor, ele não gostava de nada figurativo, né? E eu gostava de coisas figurativas. Então, eu troquei de ateliê, fui para um outro, onde o sujeito me perguntou, o que tu quer aprender? Eu digo, quero aprender a desenhar. Eu só sei fazer bonequinho de palitinho. E aí ele me ensinou a desenhar, então hoje eu pinto. Que máximo! Então, deve ser muito gostoso. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ir lá pintar, fazer umas coisas diferentes. É assim. Surpresa para mim. Que máximo, que máximo. Para gastar o tempo, né? Mas eu acho importante, sabe, a gente ter esses hobbies, essas coisas fora da profissão da gente, para todas as profissões. Eu acho que tem que... Porque a gente se conecta, né? Tem que desconectar, não pode viver 100% E daí a gente se conecta com a gente, porque daí tu faz uma outra coisa que ali é só tu e aquele hobby ali, aquilo ali faz bem para a cabeça. É bem isso.
Eu acho que isso tem um valor É. incrível. Nem que não fique muito bonito, mas Mas fui eu que fiz. não interessa, porque não é para os outros que a gente está fazendo. Daí a gente não está fazendo profissionalmente, não é para ganhar dinheiro com aquilo. Não, É para alto eu, prazer, eu, né? eu às vezes faço por encomenda. A Ó, pessoa quer alguma coisa, eu digo, olha, eu não tenho imaginação para pintar. Tu me dá uma figura, uma fotografia, alguma coisa assim, a partir mas dali eu então tento tá bem fazer. bom, então tá bem Hã? bom, já estão até pedindo encomenda, às vezes a gente não quer ganhar o quadro daquele amigo, eu vou te dar um quadro. Não, eu não quero, que não é Não, bonito. a última encomenda que eu tive, eu disse para ele assim, é um paciente meu, eu Aham. fiz prótese nos 2 joelhos dele. Diz ele assim, eu quero um nu feminino de costas. Porque eu já tenho me mostrou lá a fotografia que tinha sido a falecida mulher dele que pintava, tinha feito. Diz ele, eu quero um outro. Digo, tá bem. Digo, eu vou fazer, se tu gostar, gostou, se não gostar, não gostou. E aí ele vivia me cobrando, quando é que tu vai fazer? Eu vou te trazer as tinta, a tela. Eu digo, não me traz nada. A hora que me der na telha, eu faço. Eu sou artista. Aí fiz, aí fotografei e mandei para ele. Eu digo, te agradou? Muito. Eu digo, então tá, então pode vir buscar. Que máximo! Pô, então, assim, é um cirurgião que ainda pinta para os pacientes. Não, é sensacional isso. Ué? Olha que momento da carreira é essa. Que Agora a gente tem mais máximo. tempo, né? Pode fazer essas bobagens assim. Que coisa bem boa. Como é que está hoje a ortopedia, principalmente a evolução das técnicas cirúrgicas de joelho? Eu acho que está muito bem. Eu acho que assim a ortopedia é uma das especialidades que mais evoluiu, né? Principalmente assim para quem é mais velho, assim como eu, que iniciou numa ortopedia que era uma coisa extremamente rústica, né? Meio de mecânico mesmo. Então hoje já é bem melhor, já se faz muita cirurgia artroscópica, então assim o próprio pessoal da coluna vem fazendo as hérnias de disco tudo com microincisões, com artroscópio, então eu acho que a ortopedia é uma das especialidades que realmente avançou bastante. Não, e é importante, né? Porque é como a gente está aumentando a expectativa de vida, Hum. a gente tem que ir trocando as peças, né? A gente vai tendo pacientes cada vez mais idosos, né? Mas que suportam super bem a cirurgia. Super bem. Né? Eu tenho vários pacientes de 85, 86, 87 anos que a gente faz prótese e vão embora, né? Que bom isso, né? Vão embora. É, porque isso é qualidade de vida, né? O ano retrasado me procurou um paciente que eu tinha feito uma prótese nele há 28 anos. E ele conseguiu uma coisa quase inédita. Ele gastou o polietileno da prótese, que a prótese tem partes de polietileno. Sim. E aí ele veio me procurar, ele estava com 93 anos, alguma coisa assim. E aí eu disse para ele, eu digo, olha, só trocando, né? Sei lá, não, eu estou muito velho, não sei o que e tal. Tá bom. Uma semana depois ele me telefonou, ele mora em Santa Catarina. Não aguento mais esse joelho torto. Aí veio, trocamos e tal, e ele continua bem, obrigado. 96 anos. Ele agora está com 98, se não me engano. Mas olha só. Eu recebi notícia dele, agora faz um mês que veio um paciente de lá da cidade dele, e eu perguntei por ele. Disse, não, ele está bem, ele vai no escritório dele todos os dias. Ai, que máximo, sensacional isso. Isso é muito bom, né? Então, Muito bom. é bom, eu acho que assim, esse convívio mais direto com o paciente é uma coisa muito gostosa, né? Principalmente quando tem tempo de atender com calma, né? Eu acho que assim, a gente tem que atender com calma sempre. Mesmo quando eu atendia aqueles ambulatórios lá que atendia 80, 90 pacientes numa tarde, eu conversava com o paciente sempre. Acho que tu tem que ter um elo de ligação com o paciente. Isso é metade do tratamento, né? Se tu não olhar para a cara do paciente, não tocar no paciente, não sentir esse paciente,
essa medicina fria não funciona. Isso foi uma coisa que eu disse para minha filha desde que ela entrou na faculdade. Olha para o paciente, ouve o paciente, sente ele, conversa com ele, entende ele, e aí depois tu vai ver a parte técnica. Não é? Se tu não fizer isso, essa medicina fria, que eu chamo, que o sujeito senta, o médico diz o que houve, pede exames, olha o exame, não é boa. Gente, né? Não é Gente boa. pra gente, né? Tu tem que tratar o paciente como tu gostaria de ser tratado. É. Não é? Então, É fácil, né? É isso. Se pensar assim é fácil. E, Pose, se tu tiver que deixar uma mensagem para os novos médicos que estão nos assistindo, Bom, com experiência, o que tu diria? Eu diria, eu vou parafrasear um amigo, um grande amigo meu, se chama Idemar Monteiro da Palma, é um dos grandes cirurgiões do joelho que existe no Brasil. E o Idemar disse uma frase que para mim é perfeita. Médico precisa gostar de gente. Então, assim, tu tem que gostar da pessoa, tu tem que gostar do que tu faz. Então, é isso que eu acabei de dizer. O médico, ele tem que interagir com o paciente dele, o paciente entra no teu consultório, tu tem que dar a mão para esse paciente, tu tem que conversar com ele. Quantos pacientes eu tenho lá que me abraçam, me beijam? Então, assim, é isso. Tu precisa ter um elo de ligação, tu precisa ter um pouco de carinho, de afeição e uma troca de energia com esse paciente. Até para ter prazer em atender, porque Exatamente. senão tu passa o dia inteiro fazendo aquilo. Senão é uma profissão extremamente desgastante. Sim. Né? Principalmente porque, assim, em algumas especialidades, tu está sempre lidando com coisas extremamente graves que vão levar esse paciente a óbito. Então, mais ainda, tu tens que ser ligado ao teu paciente. Tu tem que ter sentimento naquilo que tu fazes. E tu vais ter retribuição disso. Sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Eu vejo isso ao longo da minha vida, sempre. Os meus pacientes são muito ligados a mim. São Se tu gratos, entrar no meu consultório hoje, tu vai dizer assim, de onde é que saíram tantos cavalos? No meu consultório hoje, as prateleiras são cheias de esculturas de cavalos. Porque eu tinha uma fotografia no meu consultório que era uma potra que eu criei e ela se espichava. Cada vez que eu chegava perto dela, ela se espichava para eu dar um beijo no focinho dela. E aí um amigo tirou essa foto e me deu e eu coloquei ali no consultório. As pessoas olhavam e tu gosta de cavalo? Eu tenho cavalo de tudo quanto é lugar no meu consultório. Tu ganhou até cavalo de paciente de verdade. Eu ganhei 3 vivos. Sério? Mas eu tenho um monte de esculturas lá que os pacientes me trazem de tudo quanto é lugar do mundo. Isso aí é gratidão, tem alguns que eram herança de família, as pessoas me trazem. Então, isso é gratificante demais. Isso é muito bom. Mas tudo porque a gente interage com o paciente, a gente tem no paciente uma pessoa que tu gosta, um amigo, não é? Então, isso eu acho que é essa mensagem que eu tenho para deixar para os mais novos. Eu acho que, assim, antes de ser um técnico, tem que ser humano. Eu concordo contigo. Muito obrigada. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Foi um prazer pelo teu estar aqui tempo. contigo. Eu fiquei tão feliz de escutar essa tua história. Te agradeço muito por estar aqui comigo. Prazer enorme estar aí contigo. Gente, então a gente está terminando mais um episódio do Medicast, hoje com o Dr. Pose. Esse episódio é um oferecimento da Elo Forte Investimentos, que é uma assessoria da XP. E eu vou pedir então para vocês seguirem o nosso Instagram, se inscreverem no canal, porque daí vocês recebem um aviso para os próximos episódios. Um abraço e até lá!